show de bola? Antes de a gente começar, vamos fazer a nossa prece rapidinho? Vamos lá pensar em Jesus, concentrar nesse momento, agradecendo sempre as bênçãos recebidas, agradecendo a oportunidade de estudo e pedindo sempre, né, Jesus, proteção, amparo nesse momento difícil que a gente tem. Ampara nossos pensamentos, ampara nossos corações, que a gente sempre tire de lição as nossas dificuldades e consiga aprender de alguma forma que a gente possa sempre evoluir. Graças a Deus. Gente, então antes de começar, o nosso estudo de hoje vai ser aquele início, né, do nosso livro dos Espíritos. E a primeira pergunta é o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Gente, o que vocês acham, né? A nossa aula de hoje vai ser como se fosse uma escola, né? Então, na escola, a gente entra lá pequenininho e vai, né, passando de ano, vai crescendo, e vai mudando de série. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente, lá no pequenininho, né, a gente não sabe muita coisa. A gente tem que aprender muita coisa. Então, imagina, a gente lá na pré-escola. A gente não sabia ler, não sabia escrever. Mas aí, com o passar dos anos, a gente vai evoluindo. Então, da mesma maneira, somos nós como espíritos, né? A gente é bom ou mal por natureza? A resposta dos espíritos foram o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram. Então, gente, o que significa isso? Que cabe a gente melhorar. É o nosso livre-arbítrio. É a nossa escolha. É o nosso poder de escolha, um poder de decisão para escolher os melhores caminhos. Então, a gente vai ver assim, bastante na aula de hoje essa parte de livre-arbítrio. Tá bom? Outra pergunta que ele fala o seguinte, pergunta 115, né? Falou o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pô, gente, seria, assim, vamos pensar, né? Seria justo, quando Deus criou todos nós, né? Ele falou assim, não, esse aqui eu vou criar mal. Aquele ali, não sei, eu vou criar mais ou menos, aquele ali vou criar top, vou criar bem, vai ser perfeito. Será que funciona assim? Não, né? Todos os espíritos foram criados da mesma maneira. Então, mas então por que tem gente que eu conheço que, poxa, é intelectualmente mais evoluída, é moralmente mais evoluída, né? E eu não? Por quê? Livre-arbítrio, né? Então, todos nós fomos criados da mesma maneira, né? E com o mesmo grau o mesmo grau intelectual, né? Mesmo grau moral, tá bom? Outra pergunta falou o seguinte: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Gente, é o seguinte: existem espíritos, né, que vão ser eternamente inferiores, que vão ser eternamente espíritos ruins? Não. Né? Como eu falei, tudo existe um grau de evolução quando fosse na nossa escola. Então, a gente, em algum momento, a gente não era tão evoluído como é agora. Por mais que a gente, vou falar de mim, né? Por mais que eu não seja uma pessoa evoluída, né? Eu sou super, assim, com um grau de moral alto, com um nível de inteligência alto. A gente um dia não foi assim, né? Mas aquelas pessoas que ainda permanecem com um grau de evolução baixo, com um nível de moral baixo. Gente, quando eu falo nível de moral baixo, são o quê? São pessoas que não têm muitas virtudes,
que muitas das vezes a gente tem, que é o amor, que é a caridade, que é o orgulho, que é algumas coisas que a gente conseguiu superar, né, como orgulho, alguma coisa assim. Ou não, ainda tá, algumas coisas estão mais ou menos, outra coisa está mais ou menos ali, mas a gente está sempre em evolução, né? Pergunta 117 falou o seguinte: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Gente, então, assim como na escola, a gente quer o quê? Chegar na hora da prova e tirar o quê? 0 ou 10? 10. É o que? A perfeição. É você não errar nada. CC, ó, show de bola, top. Mas, até lá, requer o quê? Um estudo, requer comprometimento, requer decisões. Imagina, a prova é amanhã. Prova de matemática, ela prova cabeluda. Não sabe nada. 10 horas da noite, você está desesperado ali. Meu Deus, o que, é que eu faço? Você vai dormir ou você vai passar a noite estudando? Tem gente que dorme. E fala, deixa pra lá, faça a recuperação. Mas tem gente que vai lá, estuda e tira, consegue tirar uma nota ali legal. Então, mais ou menos isso. A vida da gente são decisões que a gente toma. Algumas pessoas vão demorar mais para conseguir essa perfeição, tirar o 10. Algumas outras pessoas, como eu, vão demorar um pouquinho mais para chegar à perfeição, né? E isso, mais uma vez, depende do quê? Do nosso livre arbítrio, nosso poder de escolha, nosso poder de decisão, tá certo? Então, outra pergunta bem legal falou o seguinte: podem os espíritos degenerar? Gente, o que é degenerar aqui? Que está falando grego, né? Não. Gente, degenerar nada mais é que regredir, você voltar. Imagina, você está lá no terceiro ano, acabando a escola. Vai, sei lá, vai trabalhar, vai fazer faculdade, vai fazer alguma coisa. Aí, do nada, o professor fala assim, ah, não, você vai voltar. Você vai voltar lá para a pré-escola, Jardim 1. Pode acontecer isso? Não pode. Então, na nossa vida espiritual, da mesma maneira. A gente não pode voltar. Então, se a gente aprendeu, se a gente conquistou, se a gente conseguiu uma virtude, né, conseguiu evoluir moralmente, a gente nunca vai voltar. Ok? Então, a gente sempre, sempre subindo a escada, nunca descendo essa escada. Tá? E aí, os espíritos fizeram uma o Allan Kardec fez uma pergunta bacana, né? Porque faz sentido. Olha a pergunta que ele fez. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Então, o que ele perguntou, né? Poxa, se a gente tem que passar por algumas dificuldades na nossa vida para a gente conseguir assim, evoluir moralmente, como espírito, poxa, se a gente não precisava passar por essas dificuldades, né? Para a gente conseguir logo chegar na perfeição, seria muito melhor? É verdade, seria, né? Mas não teria mérito nenhum da gente, porque seria uma coisa dada, certo? Então, cabe a nós conquistar essa perfeição, conquistar essa evolução moral. E todos os espíritos vão ser perfeitos um dia? O que vocês acham? Responde aí. Respondeu? Então, sim, todos os espíritos vão ser perfeitos um dia. Mas, mais uma vez, uns mais rápidos, outros mais lentos. Até aquele espírito super difícil, aquela pessoa que você acha, meu Deus, essa pessoa é uma pedra no meu caminho, essa pessoa fez um mal para a humanidade, essa pessoa, sim, até essa pessoa que acabou fazendo mal a outra pessoa, até fazer mal a um país ou ao mundo, essa pessoa um dia, né, vai conseguir chegar à perfeição. Beleza? Outra perguntinha para a gente discutir. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Então, gente, por que tem espíritos que, assim,
acabam escolhendo mais decisões? Livre-arbítrio, né? Lembrando sempre, né? Existe assim um basta, né? Um basta de espiritualidade, um basta de Deus, e que aquela pessoa que está fazendo mal a alguém, né? Várias pessoas, existe um limite, certo? Mas o livre-arbítrio, mais uma vez, falando super forte, né? Em que a gente tem que saber escolher melhor nas nossas escolhas, né? Na nossa vida mesmo. Seguindo, aí na segunda parte do nosso estudo, falou assim, parte de anjos e demônios. Porque a gente vê muito nessa parte, poxa, demônio, anjo, o que é essa diferença, gente? Vocês sabem o que é? Por exemplo, anjos, uma pergunta 128 falou o seguinte: os seres que são chamados anjos e arcanjos, serafins, formam uma categoria especial? A resposta foi o seguinte: não, são espíritos puros, e os que chamamos mais alto grau de escala e reúnem todas as perfeições. Gente, então anjos nada mais são que espíritos evoluídos, onde o grau de evolução é muito alta, perfeitos. São espíritos perfeitos. Por isso que chamam de anjos. Ah, mas tem os demônios. Não tem? Tem. Mas o que são demônios? Nada mais são, gente, que são espíritos com grau de evolução não tão alto. São espíritos que ainda precisam evoluir bastante. Isso que são demônios, né? Mas que na nossa doutrina espírita, né, nada mais são que espíritos que precisam evoluir. E por último, a gente finalizar a aula de hoje, falou o seguinte, né? Há demônios no sentido que se dá esta palavra? A resposta foi bacana. Ó. Se houvessem demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecessem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais. E, assim, é aquilo que eu falei, né? São espíritos que ainda precisam evoluir. E Deus não criaria um espírito para o mal. Nunca ia acontecer isso. Há sempre a questão das nossas escolhas. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje a gente finaliza por aqui. Foi mais curtinha, mas fiquem bem, gente. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau, galera.